Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo essa aula. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre área e volume de cilindros, ok? Caso você não seja inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever, beleza? Para dar aquela ajudinha. E sem mais enrolação, vamos lá. Área e volume de cilindro. Olha só, no cilindro, lembra, né? Ele pode estar tanto assim em pezinho, quanto deitado, né? Como se fosse, por exemplo, um cano, né? O cano geralmente fica deitado. Então, ó, quais são as informações que nós temos que ter de um cilindro? Primeiramente, o raio da base, ok? Que vai ser automaticamente o raio do cilindro, e a altura ou a geratriz, ok? Dependendo do exercício, ele pode trazer essa medida aqui como sendo a altura ou como sendo a geratriz. Beleza? Beleza. Então tá, o que eu posso calcular de um cilindro? Eu posso calcular a área da base. Então, por exemplo, se for um cano, eu não vou ter, por exemplo, que usar material na base, porque a base é vazada, é um buraco, certo? Porque é um cano. Se for, por exemplo, um copo, eu vou ter que usar material só em uma base, ó, só na parte de baixo. E deixa eu ver um cilindro que é fechado. E se for uma daquelas embalagens de Pringles, não sei se eu falei certo, aquele salgadinho que é caro, a gente tem que usar, ó, a área da base em cima, que é a tampinha, e a área da base embaixo também. Então lembre o seguinte, ó, quando eu trabalho com área de cilindro, eu tenho que prestar atenção no exercício para ver como que é esse meu cilindro, ok? Então vamos lá. Para calcular a área da base, é a área da circunferência. Então eu tenho π vezes o raio ao quadrado, certo? Para encontrar a minha área lateral, eu tenho essa fórmula aqui, ó, que é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Por que essa fórmula? Porque olha só, se eu cortar e esticar ela, eu vou ter o quê? Na parte de baixo seria o comprimento dessa circunferência que eu cortei e abri. E o comprimento de uma circunferência é π vezes o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Ó. Então eu tenho o diâmetro aqui, que é 2 vezes o raio, vezes o π, para saber qual é a medida do comprimento, e multiplicado pela altura. Daí com isso eu vou ter a área lateral ali certinho, ok? Então, essa é a fórmula para a área lateral. Show? A área total, geralmente, vai ser a área da base multiplicado por 2, que eu vou ter a base em cima e embaixo, e mais a área lateral. Mas daí lembre, nesse caso, de observar se o teu cilindro ele é aberto, se ele é fechado, se só tem uma abertura e o outro lado é fechado. Então, tu tem que saber disso aí certinho para conseguir fazer, beleza? E o volume, olha só, o volume é simplesmente a área da base, aqui de baixo, multiplicado pela altura. Caso o cilindro esteja deitado, vai ser a área da base, que estaria no canto, vezes o comprimento, ok? Então, bem tranquilo. Uma coisa que é muito importante de lembrar é isto que está aqui, ó. Cilindro equilátero. O que acontece? Um cilindro equilátero é aquele onde a altura é o dobro do raio, ou onde a altura tem o mesmo valor do diâmetro, ok? Então pode ser que tenha um exercício que ele dê apenas o raio, só que ele vai falar que o cilindro é equilátero, então tu consegue já distinguir qual que seria a altura, ok? Então, pessoal, de cilindro é simplesmente isso. Essas são todas as fórmulas. Isso daqui é uma informação importante, tá? Que pode aparecer ali para vocês. E aqui embaixo, ó, tem também todas as legendas, né? Pode ser assim, de cada uma das letras que está aqui, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês. Para ver exercício sobre isso, é só ir ali no meu canal, vai em playlists, vai ter uma playlist ali de área e volume. E daí vai ter cilindro, aula 1, e cilindro, aula 2, ok? Daí é só apertar na aula 2 ali e pegar todo o conteúdo ali bonitinho com exercícios. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.